25. Olá, boa noite, tudo bem? Está começando hoje, estreando hoje o programa Coach com a gente. E é uma honra, é um prazer estar aqui nesse horário, falando para você de conteúdos tão ricos que movimentaram a nossa vida e a gente agora quer transmitir isso para você, né? Quer esvaziar o nosso copo rico em conhecimento e convidar você para interagir conosco nesse programa que tem o intuito de trazer desenvolvimento humano, trazer conteúdos voltados para a inteligência emocional, trazer conteúdos voltados para a inteligência espiritual, inteligência intelectual, fazendo com que você saia um pouco da caixa, saia um pouco da sua caixinha e viva a melhor versão, viva a sua melhor versão. Esse é o intuito do programa Coach com a gente. E eu estou aqui junto com o Robson, a Fabiola, e a gente tem aqui uma parceria incrível, né, amigos? Olá, boa noite. É um prazer imenso estar começando hoje esse programa na TV Cinec, podendo levar um pouco do conhecimento maravilhoso que a gente adquiriu aí ao longo de algum tempo trabalhando com o coach, vivendo o coach em nossas vidas. E diante de um aprendizado, de um ganho tão grande, a gente achou que isso não podia ficar só conosco. Por isso resolvemos trazer esse programa para compartilhar, trazer um pouco desse conhecimento para vocês. Fabiola? Boa noite. É uma honra enorme estar com vocês aqui. É uma honra imensurável estar com os meus amigos, com a Mari, com o Robson. E como o Robson falou, realmente hoje o nosso peito, ele transborda tanto amor, tanto carinho, que decidimos compartilhar isso com vocês. Esse é o intuito, com certeza vão ter várias experiências para serem trocadas, várias informações realmente para serem passadas, e queremos aí, junto com vocês, agregar, passar um pouquinho de todo esse amor que nós temos. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Fabiola. A proposta, gente, é trazer interação. Então, a participação de vocês é muito importante para enriquecer o programa, para que a gente possa também preparar conteúdos na demanda que vocês têm de conhecimento, que vocês desejam obter, das dúvidas. Então, o primeiro programa hoje vai ser um formato mesmo bate-papo. Vocês vão saber um pouco do que vai acontecer ao longo dos próximos programas. Vão saber um pouco da gente também, como que as nossas histórias se cruzaram, como que o coaching chegou na nossa vida. E assim, desde o princípio, o programa é coaching com a gente, que é uma maneira de ludibriar, não, como é que eu poderia dizer? De fazer com que você pense que pode contar com a gente, pode sim contar com a gente, tá? Então é coaching com a gente, mas a gente vai trazer todos os parceiros que nós temos para falar de desenvolvimento humano. A proposta aqui, o propósito do programa é desenvolver pessoas, é fazer com que você pense além do que você já tem pensado hoje. Tá? Então, hoje é bem um bate-papo, algo saudável, sadio, para vocês conhecerem um pouco do formato, do que vai acontecer aqui nos próximos programas. Para que vocês entendam, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente vai estar trabalhando aqui muito forte a questão do coach, que eu acho que foi o ponto-chave aqui, onde todos os três aqui se desenvolveu. Vamos estar falando da parte de psicoterapia, que a nossa Master Coach Mari é bem perita nessa parte. Toda a parte que envolve desenvolvimento humano, a gente vai estar trabalhando aqui, trazendo o melhor conteúdo para vocês. E para que vocês conheçam um pouco mais de quem somos, eu vou começar aqui me falando um pouco, me apresentando, né, para que vocês saibam com quem estão lidando. No pessoal, eu sou Robson, sou casado, né, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha maravilhosa de 5 anos e sou um cara que adoro viver a vida. Passei uma fase difícil na minha vida e pensei que não fosse superar, e quando eu encontrei o coach, foi onde eu vi que tinha muita esperança, tinha muita coisa que eu poderia viver, muita coisa que eu poderia estar realizando, onde lá atrás eu pensei que não poderia. Aí onde veio o interesse em conhecer cada vez mais, buscar, ler,
ver vídeos, cada vez mais me especializar no coaching. E através dessa procura, conhecer essas duas pessoas incríveis, onde nós nos conhecemos no CIS 166, né? Onde participamos os 3. E dali nasceu uma amizade bacana. Naquele momento não sabíamos ainda, né, que ia virar o que virou. E acabamos nos encontrando na formação em coach. Hoje eu trabalho no setor bancário e atuo na parte de coaching. E eu acredito que hoje é a minha realização. Eu trabalho hoje com o que realmente eu gosto. Bem, eu sou a Fabíola Almeida, sou, antes de tudo, né, sou realmente filha de Deus. Também tenho 2 filhos lindos, que é a Fábia, o Rafael. Sou casada, vou fazer agora 20 anos com Carlos Almeida. A razão realmente aí para me ajudar muito a ser quem eu sou. E como o Robson falou, o coach, ele pôde me proporcionar entender que tem um mundo muito melhor. Eu, Mari e Robson, achava que eu era feliz. E depois eu descobri, na verdade, com o coach, que eu poderia ser muito mais feliz. Tem ideia? Você tem ideia? Você já parou para pensar que você pode ser muito mais feliz? E com isso, como nós começamos, né? Como eu comecei a falar, meu coração transbordando de amor, de alegria, interagindo com pessoas. Sou da área de cosméticos, trabalho com a área da beleza. E palestrando com pessoas, capacitando pessoas, eu entendi que eu poderia fazer muito mais. E com isso, acabei conhecendo a Mari, o Robson, e detalhe, num curto prazo de tempo. E costumamos dizer, dentro daquilo que nós vivenciamos, que mudanças acontecem rápido. Não é isso mesmo, Mari? É isso mesmo. O Robson estava aqui falando e a frase era essa: mudanças acontecem rápido. Porque, para quem não sabe, para quem não conhece, o método CIS é um método de inteligência emocional. E isso aconteceu há 1 ano atrás. Então, de 1 ano atrás para cá, aconteceu muita coisa boa, muita coisa positiva. E encontrar eles também foi algo assim enriquecedor. A gente fortaleceu laços, criamos esse vínculo, e não só com eles, mas com outras pessoas, né? Se formou mesmo uma família. E tudo depois que a gente imergiu nesse curso de inteligência emocional. E levar isso para as pessoas é uma missão, é um propósito, porque se foi tão bem, assim, se foi tão bom para a gente, por que não levar para as pessoas algo que transformou, impactou, como vocês puderam perceber, a vida aqui do meu amigo Robson, a vida da minha amiga Fabíola e a minha vida também. Foi transformador. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais paciente, né? Eu me vejo uma pessoa muito mais controlada, uma pessoa muito mais centrada nas minhas ações. Antes eu era uma pessoa dispersa, uma pessoa que queria tudo para ontem, que não mensurava prazos. Para mim, o que é meta, o que é planejamento? E olha que eu já era coach tradicional. Fazia todo o meu planejamento, só que tinha aquela pressa soberbada dos resultados. A minha visão é muito resultado. E aí eu ficava ansiosa, tensa. E descobri esse curso de inteligência emocional, me abriu um horizonte, quebrou vários paradigmas, ressignificou inúmeras crenças, e são esses assuntos, esses temas que a gente quer trazer, quer levar para você, para que você entenda que independente do que você viva hoje, independente da sua situação, sempre há uma alternativa, sempre há um caminho para você ser muito melhor do que você está se permitindo ser. É tudo uma questão de permissão, de aceitar, de se ver, não é? Eu acho que é isso. E hoje, lembrando que você está falando, a gente prestar atenção, o método CIS, que a gente participou, o 166, foi exatamente começou no dia 6 do ano passado. Hoje realmente está fazendo 1 ano que nós nos conhecemos. Olha que coisa boa, né? Eu até postei isso ontem, né, que faz exatamente 1 ano.
Bacana, 1 ano. Mas, na realidade, eu gostaria até de ressaltar o seguinte, da mudança realmente acontecer rápido, da gente se permitir, eu gostaria de perguntar para os dois, quando que nós começamos essa conversa de ter um bate-papo com o coach, de ter um bate-papo de coach com a gente? Quanto tempo, mais ou menos, vocês se recordam? Acho que foi no final de janeiro desse ano, né? A gente se reuniu, terminamos a formação, e aí num bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, vamos levar o conhecimento que a gente adquiriu para outras pessoas, já que a gente teve grandes resultados, eu acho que as pessoas também merecem, né? Aí, conversando, surgiu o coach com a gente e hoje estamos aqui dando início. A mudança acontece muito rápido. E vou falar para vocês, os nossos corações não estão só transbordando de alegria, mas também de nervosismo mesmo, vai, falar sério. Mas quero dizer que é realmente um enorme prazer mesmo poder estar compartilhando isso com vocês. Porque tanto eu, Fabiola, como Robson, como Tamari, nós tínhamos assim isso transbordando, querendo passar para o mundo. E essa é a nossa missão, é realmente passar o amor, passar o nosso conhecimento, não é isso, Mari? É propósito, né, Fabiola? Eu acho que essa união é propósito. Nossos propósitos, nossos ideais se uniram, se fortaleceram e viram que, nossa, dá para fazer muita coisa. E a sincronicidade foi perfeita. As coisas aconteceram numa sincronia perfeita de tempo, de ação, de também estar pronto, estar apto, de perceber o momento certo, de agir, de ir lá fazer, vamos dizer assim, fazer o movimento acontecer, para que a gente pudesse estar aqui hoje, sentado, assim, com grilos na barriga, mas muito confiante, porque aqui existe congruência, antes de mais nada. Aquilo que nós levamos e falamos foi primeiramente trabalhado em nós. Por isso que a caminhada é há 1 ano. Há 1 ano que nós entendemos que não dava mais para viver um estilo de vida que tínhamos no passado, que merecíamos coisas maiores e melhores, e que éramos, sim, capazes, merecedores de buscar isso, essas mudanças para nossas vidas. E se transformamos, deixamos os nossos corações, as nossas mentes abertas, pagamos o preço para estarmos aqui hoje, para hoje termos todas essas sementes que a gente plantou, os frutos que a gente está colhendo e muitas coisas que estão por vir, porque a gente também acredita que o melhor está por vir, né? E para ver como as mudanças acontecem rápido, Mari. Há 1 ano atrás, se fosse para eu estar aqui em frente às câmeras, pelo que vocês me conheceram lá atrás, vocês acham que eu estaria? Não. Eu queria muito, Robson, que você compartilhasse com esse público maravilhoso aí, essa audiência nossa, que vai crescer ainda mais, a tua mudança no teu pilar saúde. Porque eu acompanhei, eu lembro até que quando eu adicionei o Robson no Instagram, nós estamos no Instagram também, estamos nas redes sociais, tá, gente? E eu lembro, falei, nossa, Robson, como você era fora de forma, né? Ele, Mari, é verdade. Dá até vergonha de lembrar, né, Mari? Eu acho que assim, tocando ainda no ponto das mudanças, acontecem rápido, no pilar saúde, eu era muito sedentário. Não fazia nada. E através do coach, de estar desenvolvendo o coach na minha vida, eu passei a correr. Fui convidado pelos meus amigos bancários a participar de uma corrida. Era uma corrida de revezamento, onde cada participante teria que correr 5 quilômetros. Eu falei, vamos lá, deve ser fácil, uma coisa bem tranquila. Bem básica. E fui participar da corrida com os amigos. Quando eu corri, acho que 1,5 quilômetros, eu falei, eu vou sair. Eu vou abandonar isso aqui. Eu não consigo mais correr, eu vou parar, mas... Falei, não, eu vou ter que concluir, porque eu combinei com as pessoas e elas dependem que eu chegue para que o outro continue. Consegui chegar com as pernas todas doloridas. E a partir daquele momento, durante estar passando o processo de coaching, eu tomei como decisão, que é colocar isso na minha vida. Doeu, mas me ensinou muito. Eu consegui aprender com
com aquela corrida. Aprendi muito, foi uma lição de vida muito grande. E passei a fazer o treinamento. E lá onde eu moro, não tinha um lugar próprio para correr, mas eu falei, se eu for ficar com historinha, com desculpinha, historinha ao longo dos programas que vocês forem nos acompanhando, vocês vão entender o que são as historinhas. Então eu falei, se eu vou ficar contando as historinhas, eu não vou fazer isso nunca. Comecei a correr, treinar. A primeira corrida que eu fiz, que foi essa com os amigos de revezamento, eu fiz 5 quilômetros em 38 minutos. Uau, né? Olha como a mudança acontece rápido. Isso foi no mês de setembro de 2016. No mês de outubro, eu fiz uma corrida de 6 quilômetros em 34 minutos. Uau! E hoje eu corro toda segunda-feira, eu faço 15 quilômetros. Então, mudanças acontecem rápido. E até pegando um gancho um pouco no que o Robson está falando, o que é ser sedentarismo, né? Veja bem, Mário, eu, empresária, mãe de 2 filhos, uma casa para cuidar, uma vida para zelar. Será que eu estou sedentária? Eu pergunto para você, você é sedentário? Você saberia responder isso? Eu estou tocando nesse ponto, até um pouquinho que o Robson falou, né? Eu não conseguia me ver sendo sedentária, né? O dia tem 24 horas, eu queria que o dia tivesse 30 horas, e para falar a verdade, acho que se tivesse 30 horas, eu vou ser bem sincera, eu continuaria com sedentarismo. E o que é interessante disso tudo, né? Acredito que muitos dos telespectadores estão assistindo são coaches e pessoas que talvez nunca nem ouviram falar o que é coach, né? Como eu. Então, eu achava que eu tinha a vida perfeita, como eu falei. E aí, ao longo do tempo, como o Robson mesmo falou, hoje eu tenho uma vida realmente sistêmica, né? Como a própria Mari comentou. O que é isso? É cuidar dos meus pilares, é cuidar de todos os fatores que realmente envolvem a minha vida e fazer um pouco mais, não só por mim, mas como um próximo. Não é isso mesmo, Mari? Isso mesmo, Fabiola. Fabiola tocou num ponto importantíssimo, da questão da gente encaixar no nosso tempo as nossas necessidades e as nossas prioridades, né, primeiramente. Saber entender o que é prioridade e o que são necessidades. No decorrer, às vezes, do dia, da vida, a gente acaba fazendo coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E ficamos ali com aquela vozinha na cabeça dizendo que aquilo é importante. E, na verdade, há uma autossabotagem tremenda. Porque num processo longo da vida, ao longo do tempo, você vai ver o quanto de tempo se perdeu por não estar fazendo o que era prioridade, o que era necessário fazer para a sua vida andar de uma maneira sistêmica, de uma maneira integral. Eu acho que até é legal agora nessa parte, na altura do programa, a gente começar a explicar então o que é, por que vocês mudaram tanto a vida, como que isso aconteceu? Foi mágica, foi do dia para a noite? Vocês estão falando que não corria nada, 5, 15 quilômetros, vivia uma vida de empresária com filhos em casa e aí de repente agora está andando de bicicleta, cuidando da saúde, brincando com os filhos no parque, encontrando tempo para tudo isso. Como que isso acontece? Acho que agora é o momento certo, né, da gente explicar o que é o coaching e como que o coaching transformou as nossas vidas e se transformou como, né, que leva o nome desse programa, que é o Coaching com a Gente. O processo de coaching, como que ele ocorre? Ele visa, da maneira, entender como está o estado atual, entender qual o estado desejado. O exemplo que eu coloquei da corrida mesmo, que foi o pilar saúde, eu identifiquei onde que eu estava na saúde. Eu estava sedentário, eu não estava praticando atividade física, eu não estava fazendo exames clínicos anuais. E após passar por esse processo, entender o estado atual, eu consegui saber onde eu queria chegar. Eu queria estar melhorando o meu corpo, eu queria estar praticando atividade física. Então, é esse o processo. Eu entendi o estado atual, identifico o estado atual, identifico o estado desejado, onde eu quero chegar, e através de ferramentas poderosas eu elimino tudo que me impede de sair do ponto A
onde eu estou, e chegar no ponto B, onde eu quero chegar. E, de outra maneira, além de eliminar tudo o que me impede, tudo que eu já tenho de positivo, eu potencializo. Tudo que você, no caso, eu tinha, que já me ajudaria a chegar no resultado que eu estou tendo hoje, o profissional de coach me ajudou a potencializar e chegar no resultado. Quando a gente fala aqui de pilares, a gente trabalha com o coach integral sistêmico. Pilares se refere a 11 áreas da vida que é trabalhado dentro do coach integral sistêmico, que são elas: o seu pilar espiritual, que aí de acordo com a sua crença, do que você acredita, o seu pilar conjugal, o seu pilar parentes, seu pilar filhos, seu pilar social, que é a rede de relacionamento, a rede de amigos que vocês têm, seu pilar saúde, que é o que eu trabalhei bastante, o pilar servir, que é o quanto você doa de tempo para ajudar o próximo, o quanto você serve ao próximo, o seu pilar intelectual, que é o quanto você se especializa, quanto você lê, quanto você procura melhorar a parte de entendimento, de conhecimento. O pilar profissional, o que você faz hoje te agrada, te dá prazer, você trabalharia sem receber só para fazer o que realmente gosta. O seu pilar emocional, entendeu? Então esses são os 11 pilares que são trabalhados dentro do coaching integral sistêmico. Então, para contar um pouco, dentre todos esses pilares, eu fortaleci muito da saúde, mas eu tive ganhos em todos eles. Todos eles foram potencializados. Por isso, a ideia do programa Coach com a gente, porque a gente tem que levar essa informação para vocês e para vocês saberem que há possibilidade. Como eu achava que não tinha, hoje eu vejo que tem e eu vejo a necessidade de levar para outras pessoas. Por isso, a ideia de fazer esse programa e levar essa informação para vocês. Né, Fabiola? Uma coisa até que o Robson tocou sobre a questão dos pilares, né, que nós, coach integral sistêmicos, costumamos falar muito. Como eu falei no início, eu sou casada há 20 anos, faço agora 20 anos. E tenho minha filha mais velha de 12 anos. E até então, como eu falei para vocês, não tinha vida sedentária. Imagina eu, vida sedentária, me achava assim realmente uma excelente mãe. Posso admitir que hoje entendo o quanto realmente é um papel, o quanto é importante o papel de mãe, pai, né, a família, realmente todos os pilares. E o Robson tocou no assunto do pilar saúde. Interessante. O que me levou, na realidade, para o coach é muito mais interessante. Bom, uma pessoa temente a Deus, família, o que será que uma pessoa como eu buscaria no coach? Eu vou até dar uma pinceladazinha, porque a minha história é um pouco engraçada. Eu fui buscar, né, esse famoso tal método CIS com o quesito financeiro. Sabia, Mari? Não sei nem se eu cheguei a comentar com vocês. Não. Então, assim, uma amiga minha, que até mencionei no Face ontem, agradecendo ela falou para mim que uma vez que eu estava trabalhando com pessoas, que eu estava fazendo palestra, que eu estava dando treinamento, seria muito importante eu entender um pouquinho mais sobre pessoas. E aí, pela questão financeira mesmo, sendo bem sincero com vocês, eu fui buscar o coach. E com isso, realmente, potencializou demais a minha área profissional. Realmente, hoje eu me sinto muito mais capacitada num período tão curto. E o que é interessante é que isso me fez ver que todas as outras áreas, elas eram também importantes. E como eu comecei a falar agora, nesse momento, sobre a questão filhos, no caso, eu comecei a entender que eu poderia ser uma mãe muito melhor, que eu poderia me dedicar mais. Mas como que eu poderia me dedicar mais se antes eu nem tinha tempo? Mas como me dedicar mais se eu não procrastinava, né? Era assim que eu entendia antes, né? Há um ano atrás eu entendia que eu
eu não tinha tempo para nada. Afinal de contas, empresária, né, com tantas outras coisas para fazer, meus filhos se contentavam com aquele curto tempo que eu tinha. E o coach, ele conseguiu, né, fazer eu entender que todos os pilares eram importantes para mim, primeiramente, eu, Fabiola, e com certeza, eu estando bem, todas as pessoas que estão próximas a mim também foram contagiadas, né? Hoje, eu sinto que é uma corrente do bem, não só na minha família, na minha casa, com os meus amigos, com até mesmo com a nossa empresa, né? Que depois nós vamos dar até falar um pouquinho mais sobre a empresa. E isso tudo foi tudo através do coach, tudo através da área profissional que eu fui buscar, de ganhar mais dinheiro. E olha só, eu hoje, aqui num programa, nunca pensei realmente fazer um programa, principalmente falar de uma vida abundante. E eu pergunto para vocês, o que é uma vida abundante para vocês? E aí, Mari, o que você acha? Então, que maravilha, né? A história dessas pessoas lindas aqui, que são mais que amigos para mim. Eu sempre, né, disse para eles, afirmo que eu tenho eles como exemplo para mim, principalmente no pilar filhos. A gente sempre tem que melhorar, né? Eu sou mãe solteira, tenho duas crianças, 2 meninos lindos, maravilhosos, né? O Jorge e o Marcelo. E é um desafio, né? Assim como a Fabiola tem aí a vida dela de empresária, de lidar com tudo isso, de encontrar forças para perceber que realmente dá para ser diferente, dá para ser melhor, não dá para ficar mais contando historinhas, não dá mais para ficar levando a vida de qualquer jeito e nem deixando a vida me levar. Assim como o Robson também percebeu que algo na vida dele podia ser maior, podia ser melhor, eu também fui impactada, né? A minha história no coach começa em 2012, quando eu olhei para mim e falei, e aí, filha, o que você quer fazer da vida? O que você quer fazer da vida? O que está acontecendo? Eu estava meio, deixa a vida me levar, e a vida estava me levando para lugares que eu falava, meu Deus, por que aqui? Por que ali? E hoje eu entendo perfeitamente o que significa a frase, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu era jogada em qualquer caminho. E buscando muito me encontrar, eu encontrei o coaching. E o coaching, para mim, assim, eu me identifiquei muito. Eu queria trabalhar com pessoas, eu queria ajudar pessoas, eu acreditava que eu tinha potencial para ajudar, não sabia como. Pensei em várias áreas que também eu ia, não ia, uma dúvida, psicologia, não sei, filosofia. Eu sempre muito ali envolvida também com a área holística. E me encontrei no coaching em 2012 e de lá para cá veio um processo muito forte comigo mesma. Muito autoconhecimento, muita descoberta. Também já estava vindo de outros processos de separação, um tempo sozinha, com um filho pequeno, aquela coisa toda. Quando encontrei o coaching, outro relacionamento. Enfim, o coaching me fez olhar a vida de uma maneira diferente, me fez olhar para mim de uma maneira diferente. Mas existem pontos que eu gostaria de achar, antes de falar de abundância e de prosperidade, de falar de comprometimento, de responsabilidade. Não adianta achar que você vai entrar num método, você vai passar por uma metodologia e as coisas vão... é milagre, é magia. Não, não existe isso. É uma força que você move com você mesmo. É você buscar dentro de você respostas. O coaching é pergunta pura, é questionamentos, é reflexão. É você se fazer perguntas, é você se permitir ser perguntado, ser questionado. Se é isso mesmo? E aí vai surgindo ali, daquela pedra bruta, um lindo diamante reluzente. E eu acho que é assim que nós aqui, tanto eu quanto o Robson, a Fabiola, enxergamos os nossos coaches. Eles chegam pedra bruta, nas nossos coach stories, né? Nossos consultórios, escritórios, enfim, para atendimento. E saem diamantes ao final aí de 12 sessões, 10 sessões. Saem verdadeiras essências lapidadas que, primeiramente, se comprometeram com todo o processo. Depois se permitiram viver. E aí, consecutivamente, espalharam essa magia ao seu mundo.
E eu acredito que é assim. Essa é a nossa visão, essa é a visão do coach, essa é a visão da Derris, da nossa empresa. Que o mundo muda sim, se as pessoas mudarem primeiro. Se a maneira que elas se veem, a maneira que ela olha o mundo dela, volta, olha o seu redor, a maneira como ela impacta a sociedade, seja através da palavra, da comunicação, seja através do seu comportamento, acaba influindo. E gerações e gerações estão há quanto tempo sendo impactadas negativamente por padrões repetitivos de comportamentos ruins, por crenças limitantes, por uma série de questões que um profissional de coach leva você a entrar em contato com isso, mas simplesmente para ressignificar, para olhar nos seus olhos e dizer, chega, isso é passado, vamos fazer diferente, vamos melhorar. E eu acredito que foi essa maneira que eu fui tocada, acredito muito que foi assim que os meus parceiros aqui também foram tocados e se permitiram. E aí sim, quando você se permite, quando você vive, entrega, a abundância acontece, a prosperidade acontece. E não é só uma abundância financeira, porque o financeiro, ele faz parte, ele é consequência disso tudo. É abundância no estilo de vida. Você começa a se relacionar melhor com os seus filhos, como é o meu caso, tem mais paciência, tem mais tolerância, entender que a vida é muito rápida para se perder tempo com questões menores, bem pequenas, e que são seres que estão sendo formados para fazer um mundo melhor, para perpetuar um outro mundo. Você melhora o teu relacionamento com o teu cônjuge. Hoje eu me dou muito melhor com o meu ex. Não, a gente vive, come junto, almoça junto, sai com as crianças, tudo junto, como amigos, como devemos ser. Melhora a relação com teus parentes. O Robson também tem... Nossa, eu admiro ele porque ele tem cases assim de não falar com o pai e hoje está falando. 30 anos, né, Robson? Total... Não, 30 você tem, gente. Estou colocando ele, desculpa, estou colocando ele velho já, né? 18 anos, gente, ele tem. 18 anos, quem dera, né? Não, na verdade, isso daí também foi um ganho, assim, uma coisa que aconteceu que foi tremenda, né? Eu já fazia aí 9 anos, não era brigado com meu pai, mas não tinha um relacionamento. A gente não se falava, ele mora no interior de São Paulo e a gente não tinha contato nenhum. Como se eu não existisse para ele e ele não existisse para mim. Mas através do processo de coaching, de entender que a gente tem que liberar perdão, tem que aproveitar as pessoas que são da nossa família, tendo elas defeito ou não, acho que cada um vai ter a sua qualidade, o seu defeito, mas aprender a amar. E por conta disso eu consegui ligar para o meu pai e falar para ele que eu o amava, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, isso para mim, diante de qualquer valor que eu possa ter investido para ter feito o processo ou não, isso paga qualquer coisa. Ter hoje o diálogo com meu pai, poder abraçar, beijar, falar que ama. Então, assim, é uma coisa tremenda. Para mim foi um ganho fantástico. Mas, Robson, isso é mágico? Isso pode acontecer assim tão rápido? Eu me questionava sobre isso. Eu vou voltar a pergunta para ele, porque realmente, quando eu ouvi algo semelhante, eu falei assim, não, isso é impossível. É possível, Robson? Quanto tempo isso aconteceu? É possível. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil, é desafiador. Porque você partir do ponto zero de diálogo e hoje eu já poder contemplar um abraço, um beijo do pai, poder falar que ama, então isso para mim é incrível. Só que assim, até aceitar essa condição, porque ele eu não conseguiria mudar, quem tinha que mudar era eu. Então eu fiz isso, eu mudei e para mim valeu cada momento, foi incrível. Bom, na minha época de criança, talvez nem na minha época, um pouco antes, né, porque eu sou novinha, tinha um desenho que chamava-se Gato Félix. E ele tinha uma bolsinha, que dentro daquela bolsinha saía N coisas, ferramentas e tudo mais. A gente pode dizer, Robson, que isso no coach tem uma ferramenta super poderosa, que nós temos uma bolsinha mágica, é mais ou menos isso, e que te fez talvez pensar diferente? Pode ser isso?
Ah, com certeza, viu? Porque coach tem uma bolsinha que sai muita ferramenta poderosa. Muitas ferramentas poderosas. Que se eu for ficasse aqui contando só os ganhos que eu já tive com o coach, ia ficar o programa inteiro só falando dos meus ganhos. Queria que você falasse um pouco mais. Né? Vários programas. Um seria pouco, né? Seria pouco, né? Eu queria que você falasse um grande ganho que você teve, Mari. Uma coisa que... Confiança, né? Eu sempre me autossabotei. Sempre que eu estava chegando perto de algum grande ganho, eu me sabotava. Eu empurrava para outras pessoas, eu achava que não era minha vez, não era minha hora. Sempre deleguei muito os meus sucessos. Eu me sabotava, eu não percebia. Não percebia. Eu acho que muita gente faz isso, era inconsciente. E eu percebi a primeira vez, foi quando as coisas começaram a se movimentar aqui em São Paulo e eu queria me mudar de novo. Não, eu vou embora, vou morar no litoral, eu vou para Santos, com várias historinhas, várias desculpinhas ridículas, medíocres, que eu olho e falo, não, como que pode? Tá tudo acontecendo aqui, você quer ir embora para quê? E aí eu tirei uma ferramenta, na nossa bolsinha, na nossa sacolinha de ferramentas mágicas, apliquei uma, e para mim não bastou uma, apliquei 3 vezes a mesma ferramenta e a mesma resposta saía. E foi quando eu tomei a decisão de ficar. E quando eu tomei a decisão de ficar, as coisas simplesmente aconteceram na minha frente. E eu entendi, naquele momento, onde eu me sabotava. E comecei a entender todo o processo, aonde eu me sabotei a vida inteira nas mesmas ações, nas mesmas atitudes. E aí surgiu essa Mari, que tem 1001 ideias e hoje coloca em prática, coloca em ação e acredita que tem capacidade sim, tem potencial sim para realizar. No passado, não. E quando as pessoas começaram a enxergar isso em mim e eu não assumia, eu não recebia, eu falava, não, aonde? E aí eu entendi, não, é verdade sim, recebe, aceita, as pessoas estão vendo o que você não quer ver, veja, olha, se respeita, se valoriza. E aí eu comecei a entender o quão longe eu podia ir. E só num processo de coaching integral sistêmico, isso foi possível. Porque, como eu já disse, eu sou coach desde 2012. Eu já vim por vários processos de autoconhecimento, já vim me transformando muito, pouquinho em cada técnica, um pouquinho em cada técnica. Mas num processo integral sistêmico, acredito que foi a pincelada final. Foi onde eu verdadeiramente me olhei e vi quem eu era e, principalmente, quem eu podia e posso ser, quem eu vou ser e quem eu devo ser, quem eu mereço ser. Então, esse para mim foi um dos grandes ganhos aí desse período de cursos, de imersões que a gente teve junto, que para mim não tem preço. Você falar assim, você pagaria de novo todo o valor que você investiu? Pagaria. Mesmo não podendo, pagaria e passaria e vivenciaria e me permitiria viver todo o processo de novo. Acho que vale a pena cada coisa que é feita dentro do coach, né, Mari? Eu costumo dizer que não é pagar, é um investimento que faz em si. É um investimento que eu fiz em mim que está trazendo retorno até hoje. Só de estar aqui hoje, apresentando isso, levando essa ideia, trocando esse bate-papo aqui com as minhas amigas, hoje sócias, é incrível. Antes eu não teria coragem alguma de estar fazendo isso. Isso eu descobri através do processo de coach. Tipo, é possível conquistar grandes coisas. Por que não? Por que não conquistar grandes coisas? Você veio ao mundo com algum propósito, eu entendi isso. Que Deus me colocou aqui para realizar alguma coisa, não somente para passar por aqui. Então eu tenho que realizar, eu tenho uma mensagem a ser transmitida. Entendeu que Deus me colocou justamente para realizar algo aqui. Né? E através de entender isso, nós tivemos coragem de fundar a Derris, que é a empresa que a gente está representando hoje. Estamos muito felizes de poder trabalhar com a Derris. E a gente vai falar um pouco mais o que a Derris proporciona para vocês. Gostaria de começar falando? Bom, a Derris, nós vamos estar fazendo tanto
treinamentos, capacitações. Hoje, individualmente, já fazemos isso, né? Tanto eu, quanto o Robson, quanto a Mari, nós já fazemos esse trabalho. E, com isso, nós entendemos que, assim, juntando nossas forças, ficaria muito mais fácil através de uma empresa, com o endereço certo, né? Então, hoje, nós temos nosso escritório, temos nossos atendimentos, conseguimos conciliar nossas agendas, porque muitas vezes a Mari era chamada para uma apresentação, para um treinamento, e com isso ela não conseguia fazer, tinha que chamar um amigo, então ficou muito mais fácil, dentro desse trabalho em conjunto, fortalecermos isso. Fala um pouquinho mais, Mari. A gente acredita que juntos vamos muito mais longe. Então, com a união, os nossos braços alcançam muito mais pessoas do que um a um, do que no individual. Então, a Derris nasceu também num processo de imersão. Eu nem pensava em empresa, eu sempre tive a minha empresa, mas pessoa, eu, né? Pessoa jurídica, eu sozinha, individual. E eu comecei a pensar, por que não? Por que não? Por que não? Tudo que eu absorvi naquele processo, naquele treinamento, eu comecei a pensar em como seria numa empresa. E ali surgiu a Derris. Eu falei, por que não, né? Não ter uma empresa que faça preste esse serviço de uma maneira maior, trabalhando com grupos, levando para dentro de empresas, levando para dentro de comunidades, de escolas, né, de palestras, como a gente fez para o grupo de escoteiro da Raposo Tavares, onde a gente conseguiu tocar os pais, levando para realmente curar relacionamentos, curar questões financeiras, trazer clareza em questões profissionais, trazer luz em questões da saúde, porque as pessoas às vezes não sabem por onde começar. Então, nós preparamos alguns produtos, entre eles tem o individual, tem o coaching em grupo, tem as palestras, os workshops, os treinamentos, tem as futuras vivências que a gente quer fazer aí no próximo semestre, pelo menos 1 ou 2 vivências, onde a gente vai viajar com um grupo de pessoas e proporcionar esse encontro interior, né, esse encontro consigo mesmo, para que vocês permitam viver o que vieram viver aqui. Permitam encontrar a missão, o propósito de vocês. E a Derris nasce disso, né, que é desenvolvimento humano integral sistêmico. É trabalhar você, as suas questões de uma maneira integral, de uma maneira sistêmica, em que você não se preocupe que, olha, eu preciso trabalhar 10, 12 horas e meu filho não entende. Calma, mas para que tudo isso? Fazer você entender, você refletir, qual é o propósito final disso? E será que, de repente, no propósito final disso, vai valer a pena? Num montante de tempo? E aí você começa a ter insights. E são só questionamentos. Então, a Derris quer levar isso para muito mais pessoas. E por isso que a gente se uniu. E uniu em sociedade, e buscando, claro, parceiros com expertise em determinados pilares, para vir falar com propriedade, com total competência em pilares específicos. E a gente tomou a frente disso e está nascendo assim, coisas lindas, coisas maravilhosas. E uma delas é estar aqui no programa Coach com a gente. Isso eu acho que é maravilhoso, né? Poder divulgar o nosso trabalho numa escala hoje tão grande, conseguir levar para que muitas pessoas venham conhecer o trabalho. Então, hoje o forte da empresa mesmo, acho que a transformação onde consegue ser vista mais próximo é o coach, né, que é o coach individual. A gente trabalha forte no coach individual, as minhas 2 amigas Master Coach, onde consegue, além de identificar o estado atual, trabalhar algumas questões do passado, tá? Tem ferramentas poderosíssimas para estar trabalhando o passado e identificar melhor o estado atual e voar para o estado desejado, entendeu? E temos palestras personalizadas, temos treinamentos de um dia inteiro. Então, se você tem sua empresa aí, quer reunir uma equipe para fazer um treinamento durante o dia todo, a gente tem esse treinamento. Temos o treinamento também para 2 dias. Então, se tem uma empresa que quer reunir uma quantidade maior de colaborador, colocar aí 2 dias intensos de treinamento,
fazemos também treinamentos personalizados. Tem uma empresa aí para a parte de vendas, por exemplo. Robson, eu estou precisando de um treinamento especializado para vendas. A gente também desenvolve. Então, vou deixar o contato da Derris, né? Vocês conseguem acessar a Derris aí através do www.derris.com.br. Aí tem o telefone também, que é o 11 99770 7390. Tem o 11 98984 3139. Então, através desses contatos, vocês podem estar convidando a Derris para fazer o treinamento, para fazer o desenvolvimento de pessoas. O coaching em grupo também, que é uma coisa bem interessante, ajuda a desenvolver. Que ao invés de você fazer o coaching individual, trabalhar 1 a 1, você pode fazer com 10 pessoas, 15 pessoas, que o rico nisso é a troca, porque o ganho do parceiro te estimula a ter um ganho também. Então, é uma coisa incrível. Acho que é uma coisa que dá muita satisfação trabalhar com isso, porque ao invés de você ver o ganho de 1 a 1, você consegue ver o ganho de várias pessoas ao mesmo tempo. E temos propostas também no nosso escritório, né? Semanalmente, nós estamos estudando isso, ser quinzenalmente, o Cine Coach, não é isso? Isso, verdade. Né? Cine Coaching também. Uma delícia, gente. Bem lembrado, Fabiola. Trocar experiências, bater um papo, porque assim, muitas vezes lemos, vimos filmes, temos comunicações e nem sabemos o que estamos fazendo, não estamos conscientes. Então, a ideia até do Cine Coach é exatamente essa, é tornar consciente daquilo que está sendo visto, quantas coisas podem serem melhoradas mesmo na sua vida, no seu entender, né? E essa é uma das propostas também da Derris. E, independente de tudo isso, no nosso site vai ter muita informação. Quero convidar vocês para entrar na nossa página, olhar lá, fazer seu comentário. Nosso programa também vai ter uma interação posterior. Nos próximos programas, vocês vão poder fazer perguntas, nós vamos responder essas perguntas. E hoje, está quase assim, nosso tempo está ficando pequenininho. Nós tínhamos uma proposta também de estar fazendo um comentário, que é um dos trabalhos que nós vamos desenvolver com vocês, junto desses programas, que é falar sobre livros. E eu gostaria de convidar vocês para poder hoje falar um pouquinho, entender um pouquinho de uma proposta nossa que faz parte do nosso programa. Vamos lá? A cada programa vamos apresentar um livro, vamos deixar um livro para vocês fazerem uma leitura agradável, maravilhosa, que vai aí abrir, de alguma maneira, o teu canal, a tua mente, fazer você pensar diferente. E o livro dessa semana é O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma leitura maravilhosa. Uau, né? Para mim, eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, que é esse despertar, esse transformar, esse sair de si. Ler, não vou falar mais sobre o livro, porque senão não tem graça, mas compra, leia, tem disponível em PDF também, vocês conseguem buscar aí na internet. Não tem desculpa, nem historinha para não ler. Torne a leitura um hábito positivo e saudável na sua vida. É importante e imprescindível. Lembrando mais uma vez que o Derris é com H, para quem tem dúvida, tá? DHRIS, DHIS, derris.com.br. Você também pode mandar e-mail, tá? contato@derris.com.br. E a gente está em todos os canais que você procurar, Instagram, Facebook, LinkedIn, no site e, enfim, no YouTube e agora na TV Cinec, né? Que pra gente é uma grande sonho, parceira, né? Um sonho uma realizado delícia. com essa parceria TV Cinec. É muito bom, né, gente? Nossa, tá sendo incrível. Uma coisa assim, uma experiência que eu até então não tinha pensado viver essa experiência, né? Tá fazendo um programa na TV e aconteceu, né? Aconteceu. E eu posso até dizer sobre isso, a comunicação. É interessante, o que nós temos comunicado? O que nós temos comunicado? Há um ano atrás, mais ou menos, eu estive aqui nesse mesmo local. Eu realmente assim, sou muito grata à TV Cinec. Sempre fui muito bem acolhida, bem recebida.
E junto com uma apresentadora, eu estive aqui, como eu sou da área da beleza, da parte de estética, eu fazia parte, na realidade, preparando, né, nos camarins. E um tempo atrás eu falei assim, nossa, eu estou tão familiarizada aqui com o pessoal da TV Cinec, quem sabe um dia eu não vou estar aí no programa, quem sabe eu não vou estar fazendo, eu vou estar do outro lado. E olha só a comunicação, olha como a comunicação ela é importante. Tudo que você comunica, você pensa. E o que você pensa gera sentimento. E todo sentimento, Mari? Vira uma crença. Vira uma crença que é sempre autorrealizável. Então, cuidado com aquilo que você anda comunicando. Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente apresentou aqui durante essa 1 hora. No próximo programa, a gente vai trazer muito mais, vai ser muito mais interativo e informativo. A proposta é cobrir eventos, trazer para você o que está acontecendo no mundo do desenvolvimento humano, o que está acontecendo no mundo do coaching. Se para você isso é novo, é novidade, você não sabia o que era, aguarde que vão ter novidades. A gente vai estar falando aí sobre todos os pilares durante os próximos programas e como que você pode melhorar e potencializar os seus resultados dentro de cada um deles. Então não perca, compartilhe, convide seus familiares, seus amigos. Esse programa é para todo mundo. Não tem distinção de cor, classe, idade, nada. Todo mundo merece e deve assistir, ok? Um grande abraço, gente. Pessoal, boa noite. Obrigado pela audiência. Foi maravilhoso, foi desafiador estar aqui hoje, mas como nós falamos no começo, como emissão, vale a pena enfrentar qualquer medo, qualquer gelo na barriga que possa ter tido e estar trazendo um pouco da mensagem, conseguir levar um pouco da transformação que nós tivemos em nossas vidas. Eu acho que vocês merecem também. Espero que tenha ajudado vocês a cair algumas fichas. Para quem acompanhar ao longo dos outros programas, vai entender o que é cair ficha. Muito obrigado. Bom, eu sou extremamente grata. Realmente, como eu falei, a própria casa mesmo, a TV Cinec, é um carinho muito grande estar aqui, é uma felicidade imensa. Meus amigos coaches, meus coachings, minha equipe comercial também, da parte de cosméticos. Realmente, assim, quero que com esse programa, na verdade, consiga fazer você entender que realmente existe um mundo melhor, que realmente existe um mundo extraordinário, que depende de você se permitir, como eu me permiti, como o Robson se permitiu, como a Mari se permitiu. Eu tenho certeza que nós vamos, junto com você, interagindo, se questionando. Pode questionar, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para compartilhar. Nós queremos simplesmente encher o copinho de vocês com o que nós temos de melhor, com o nosso amor, com o nosso conhecimento. Nós queremos realmente trocar experiência com vocês. Somos super gratos. Afinal de contas, hoje, uma quinta-feira, quase 9 horas da noite, e você está aí. Muito obrigado, obrigado mesmo. Queremos fazer parte cada vez mais da vida de vocês e poder compartilhar. Muito obrigada. A gente falar para todo mundo, né? Que vocês podem coaching com a gente. Coaching com a gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Até a próxima.